Comboio da conspiração em Lisboa. Ao retornar da Rússia, inspiradora de um desvio necessário à terra de Camões, que antes dele, Dom Dinis, recepcionara a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, expurgada da França por Felipe IV, o Belo, aliado ao Papa Clemente V, que conspiraram em conservar o mal e usufruir da riqueza alheia, fundamentalmente da privação do bem este difundido por Jacques de Molay em favor da ordem, disciplina e progresso da sociedade francesa, que, por fim, foi levado à fogueira da Santa Inquisição às margens do rio Sena, em Paris. Ato que se pode qualificar como conspiração do poder. Coincidência ou não, políticos do alto escalão do Brasil se encontraram na terra das Sete Colinas, terra do Pedro dos Leitões, recentemente. Uma veio da Rússia, abastecida com o combustível revolucionário permanente, sob o fluxo da colaboração de Moscou, e os outros dois de Brasília, para deleitarem-se em uma conversinha, tipo colóquio, prosa casual, mas secreta. Esta convivência pouco comum surge no proscênio da trama, o sinal convocatório sob a atmosfera de um ato convoluto para o deleite de uma cavilação especialmente política. Respectivamente, esse contingente, representado pelo Poder Executivo e Judiciário do Brasil, não se reuniu para tratar de um assunto de natureza substancial em prol do povo brasileiro. É óbvio e ululante que não. Mas, por algum motivo, tal qual aos de Felipe o Belo e o do Clemente V, que por estas e por outras provisões e alinhamento na condução dos negócios de Estado, se encontram debaixo e atrás dos efeitos de tendências stalinistas. Enfim, nós, povo do Brasil, que não temos pacto algum com esses contraentes, vale lembrar a expressão de desespero tal qual fez o pacifista francês Jacques de Molay, com todas as letras, a frase histórica ao morrer na fogueira em 18 de março de 1314. Disse ele: Necan, Adonai, Show, Begoal, Beltrão de Gote, Papa Clemente, Cavalheiro Guilherme de Nogaré, Rei Filipe, intimo-os a comparecer perante ao tribunal de Deus dentro de 1 ano para receber o justo castigo. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E este é o teu país. Hoje temos a honra de receber um dos maiores especialistas na área de crimes financeiros, o desembargador federal Fausto Martim de Santos, um precursor no combate à corrupção que foi responsável por julgar inúmeros processos criminais de lavagem de dinheiro, entre os quais a Operação Satyagraha e a Operação Castelo de Areia. Vamos tentar resumir o vasto currículo do desembargador de Santos. Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em processo civil pela Universidade de Brasília. Membro do Conselho Consultivo da American University Washington College of Law para programas de estudos judiciais e legais Brasil, Estados Unidos da América, desde 2013.
esteve à frente da 6ª Vara Federal Criminal especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e em lavagem de dinheiro de São Paulo, no período de 1991 a 2011. Autor de diversos livros e artigos, inclusive citados em publicações como The New York Times, Financial Times, acaba de lançar as obras Lavagem de Dinheiro, por meio de obras de arte, e Delinquência Econômica e Financeira. Bem-vindo, De Santis. Como é que vai? Tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Uma alegria estar aqui com você. Sim, mas a alegria é minha. Eu não vou dividir com você, não. A alegria é minha porque isso me faz lembrar o tempo que nós vivemos na Faculdade de Direito São Judas Tadeu. Fomos colegas naquela época, em 1995. Você, como eu, você ministrava aula de direito penal, você dava parte geral do Código Penal no 2º ano, no período matinal. Eu no período noturno, lembra-se? Lembro muito bem. Eu comecei em 94. Você começou em 94. Convidado também pelo saudoso Paulo Guilherme de Almeida. Não é? Foi exatamente. Muito bem. Como eu disse, a satisfação é minha. Eu vou, então, aproveitar e vou já fazer uma pergunta a você. No julgamento da Operação Satyagraha, o doutor expediu um mandado de prisão contra o banqueiro Daniel Dantas, mas a mesma foi revogada por 2 vezes pelo ministro Gilmar Mendes. Posteriormente, o doutor De Santis teve que responder a processo na CPI das escutas telefônicas sobre ter instalado um grampo no gabinete de Gilmar Mendes. Qual o balanço que você faz a respeito dessa história, De Santis? Olha, interessante sua questão. Eu não posso falar de caso específico, mas eu posso falar do momento em que tudo isso aconteceu. Então, em 2003 foram criadas varas especializadas em lavagem de dinheiro. Sim. Em razão da constatação a nível nacional de que a lei de lavagem não estava sendo aplicada no Brasil. E em São Paulo, a criação foi um ano posterior, em 2004. Essas varas especializadas propiciaram um conhecimento e um procedimento ágil desses processos complexos envolvendo crimes econômicos e financeiros e surpreenderam a comunidade jurídica e também os próprios criminosos econômicos. E aí nessa ocasião, começou uma retaliação das pessoas envolvidas na empreitada criminosa. Aí aconteceram esses casos que você mencionou e houve uma insurgência até mesmo institucional. Veja, eu como juiz representando a legalidade, eu fui convocado nessa CPI que estava apurando monitoramento clandestino para passar informações sobre monitoramento clandestino, algo que eu achei a simples convocação minha já seria uma ofensa institucional ao judiciário, porque Sim, não representaria a ilegalidade. E depois se provou que não houve nada clandestino, houve um inquérito específico para apurar se houve algum desvio das interceptações que tinham sido alteradas na época. Agora, o que houve foi a aplicação da lei que era sempre aplicada para o criminoso comum, dirigido àquela elite econômica. E aí tudo que era feito começou a ser contestado como se fosse algo ilegal. Mas tudo estava baseado, como nos outros casos, na própria legislação e na fundamentação das decisões. Está certo que em alguns casos houve reversão por nulidades que naquela época sistematicamente eram reconhecidas, mas que hoje nós, vendo esses casos mais recentes, envolvendo o Mensalão, agora a Lava Jato, eu não posso falar especificamente do caso, mas nós estamos vendo que Sim. Muitas decisões que foram contestadas no passado, hoje são confirmadas. E muito do que era feito no passado acabou sendo referendado pela nova legislação, que, por curioso que pareça, Laércio, comissões do CNJ estiveram na minha vara para ver como eram feitas. Por exemplo, a alienação antecipada, que foi algo protagonista, foi um protagonismo lá da vara. A primeira alienação antecipada do Brasil foi em 2005.
envolvendo carros e doleiros. E aí hoje está na lei. É óbvio que eu fiz uma interpretação jurídica, não foi algo inventado, criado do nada, né? Houve um espelhamento no Código de Processo Penal e Civil, uma conjugação, permitiu a alienação que foi contestada na época. Hoje está na lei. Interceptação telefônica, o processamento, todo baseado naquilo que foi feito. A delação premiada que foi instituído também, nas varas especializadas, e também houve um protagonismo aqui de São Paulo nesse aspecto, todo o procedimento está hoje na lei nova de crime organizado, que é exatamente aquilo que você fazia. No passado. Eu fui contestado, por exemplo, o senhor faz uma audiência de homologação da delação premiada, faço, tem que ser feito. E na época, o próprio judiciário também questionou, como que você faz isso? E você vai hoje na lei, está lá, o juiz tem que fazer uma audiência de homologação para que... Delação premiada. É interessante. Então foi um momento histórico de protagonismo que houve uma reação do criminoso que estava se julgando sempre acima da lei e criou essa divergência. Eu acho que foi uma etapa importante para o país, para que se chegasse um aperfeiçoamento institucional, e acredito que nós estamos caminhando para isso, se Deus quiser. Você sabe muito melhor do que eu que as pessoas que falam por aí que a polícia prende e o judiciário solta. Mas eu, aqui nesse programa, que esse é o nosso objetivo, viu, Fausto? Informar o telespectador sobre a verdade dos fatos. Então, aqui nesse programa, eu informo da seguinte forma: não somos nós que fazemos as leis, não é o judiciário que faz a lei, é o legislativo. O judiciário que faz, aplica a lei. Agora, um bom magistrado, um bom juiz, o que faz? Ele fundamenta de uma forma equitativa e de uma forma bastante boa, inclusive aplicando a lei que é constitucional. Não é verdade? Não, olha, o que você falou é fundamental, né? A fundamentação, a motivação da decisão é que vai dar a convicção para as cortes superiores de que o juiz decidiu com base nos fatos e que tem embasamento também legislativo. A questão da prisão é uma questão delicada porque existe o problema. Não vou dizer um problema, existe a questão legal a ser seguida pelo juiz, mas também existe a interpretação por parte do judiciário, que muitas vezes o judiciário ele só olha um lado e esquece o lado da vítima, como se vítima, a sociedade, pudesse ser desguarnecida. Então, direito de punir é o direito do Estado e dever do Estado e contra o criminoso. E muitas vezes a prisão é necessária, sim. E isso não pode ser visto como arbitrariedade em determinados casos. Agora, em outros casos, pode o réu responder em liberdade. O que se fala muito quando se combate a prisão é o direito penal simbólico, o direito penal está sendo usado para fins de castigo, mas não é nada disso. Eu tenho participado de foros no mundo sobre, por exemplo, combate à corrupção, e todos eles falam, tem que ter prisão. Corrupção é algo inaceitável hoje no mundo, é algo que está vindo de fora para dentro, é imposição real, porque isso vai contra a competitividade das empresas honestas. E aí, o que se fala é, não pode compensar, tem que ser uma resposta firme do Estado falando, isso é inaceitável, porque o apelo para o homem público se corromper é muito grande. Se ele não tiver firmeza de caráter e dignidade moral, ele pode se seduzir a esse caminho que é torto. A corrupção está aí, ela é inerente a uma percepção do homem com o homem. A sociedade, não é? Ela foi criada nesse sentido, mas, como você bem colocou,
E é isto que importa. O magistrado ele tem que ter a dignidade moral e ética para rechaçar, não é, esse tipo de coisa e ir seguir o seu caminho, aquele caminho que pertence, que está alinhado ao seu juramento quando você, não é, recebeu, não é, essa grande honraria de ser magistrado. Ah, sim. Não é isso? Claro. É por isso que eu digo, Concordo. inclusive no meu editorial hoje eu digo, eu tenho orgulho de pertencer ao Poder Judiciário. E tenho orgulho mesmo, porque eu explico e repito ao jurisdicionado, à sociedade brasileira, que esse programa foi feito para o Judiciário, para o Ministério Público, para os advogados e bem informar o público nesse sentido. É isto. Bem, o que é a Operação Satyagraha? Como é difícil esse nome, né? A busca da verdade. Significa a busca da verdade, não é? Sim. Não é isso? Mas é a polícia que escolheu o nome. Mas sim. significa a busca da verdade. Não é? Significou no combate à corrupção. Eu acho que foi um divisor de águas, porque foi um caso que acabou, eu não posso falar do caso do mérito, mas eu posso dizer que ele trouxe à sociedade uma verdade. E a verdade não é o caso em si, mas o funcionamento ou o desfuncionamento do sistema. Então, a Satyagraha mostrou como trabalha a polícia, como trabalhava o Ministério Público, como trabalhava o Judiciário, ou como não trabalhava a polícia, como não trabalhava o Ministério Público, sim, ou como não trabalhava o Judiciário. Mostrou as mazelas das instituições, mostrou os interesses escusos que estão por detrás dos casos. Eu acho que ele realmente foi o grande divisor de, sim, águas desse país. E eu me lembro de muitos jornalistas chegando até mim. No início eu quero deixar bem claro, viu, Laércio, que eu não fazia questão de não falar com jornalismo, até para me preservar, sim, claro, mas houve um momento que eu fui orientado pela própria assessoria de comunicação do tribunal que eu deveria ir para a imprensa, porque a pressão contra a minha atuação estava sendo tão forte que era importante que eu começasse a me defender, não defender falando do caso, mas defender a instituição, e a instituição do primeiro grau, que essa sim é a grande Corte Constitucional de Justiça, que é aquela que está com os fatos, diretamente com os fatos e a lei, né, que trabalha com os fatos e a lei. Então eu acho que... que é a primeira a recepcionar o fato criminoso. Né? Então, nos Estados Unidos as cortes têm duas, de Nova York e Washington, chama Corte Constitucional de Justiça, isso. É o primeiro grau. Então eu acho que eles estão certos, né? Então eu chegava e falava, observem o que está se passando no judiciário, nos momentos em que ninguém está observando. Então, Natal, feriado, quais são as decisões que estão sendo tomadas. Então, eu cheguei mesmo a orientar o jornalista e falar, olha o que se passa no judiciário. E o juiz, que está no primeiro grau, às vezes se surpreende com decisões que são reformadas, e quando você vê o fundamento da reforma, ele não tem nada a ver com o fundamento com que você decide. Você fala, o que é isso? Então, eu acho que esse foi o grande mérito dessa... Grande desafio, você acredita? Dessa operação, sim, de mostrar, sim, e pressionar o judiciário para voltar para o rumo e para o trilho. Muito bem, eu tenho uma outra pergunta para você, Dessantes. Duas circunstâncias, a Operação Castelo de Areia, que você julgou a construtora Camargo Corrêa, e a fase erga omnes da Operação Lava Jato, em que donos de grandes empreiteiras do país foram presos. Me diga agora, qual a diferença histórica entre os dois processos criminais? Olha, eu não posso falar dos processos criminais, mas eu posso falar uma coisa que tem a ver... por exemplo, se a gente pega casos os casos iniciais de doleiros, né? Então, os doleiros tinham uma forma de agir. E a Justiça foi agindo, a Justiça Federal foi agindo, e eles foram mudando à medida que a Justiça Federal foi agindo. Então, sim, no começo, eles titularizavam conta, na segunda etapa, as contas eram titularizadas pelos clientes, na terceira etapa, havia o uso de laranjas, e na última etapa, o uso de igrejas.
sendo usada como titularizando contas, porque os controles são menores, a igreja tem os princípios legitimados de proteção da liberdade religiosa. Então, isso tudo foi por conta da justiça. E nos outros hipóteses de corrupção, envolvendo esquemas de corrupção, também se viu isso. Então, houve um trabalho inicial de uma grande operação, que foi a Castelo de Areia, e houve uma reação de uma parte das pessoas que estavam envolvidas, e Sim. agora reapareceu, curiosamente, apareceram as mesmas partes em um outro caso. É o máximo que eu posso falar lá sobre o caso. É uma coincidência, né? Na verdade, muitas das coisas que aparecem no judiciário já eram sentidas pela população. Eu não estou falando especificamente desses casos, mas envolvendo outro. Futebol, por exemplo. Futebol é algo que surgiu agora nos Estados Unidos com tudo, quando no Brasil já tinha surgido, quando vários casos tinham surgido, e o Brasil muitas vezes arquivou os casos que deviam já ter seu destino e fim com condenação ou absolvição, mas devia ter chegado ao mérito. Mas, enfim, mas eu acho que estamos caminhando. Mas nós podemos aqui traçar uma sinonimia entre Brasil e Estados Unidos, exatamente daquilo que você fala. Lá parece que a coisa é um pouco mais séria que aqui, por exemplo, no futebol. Você vê, o que aconteceu agora? Nos Estados Unidos houve um procedimento, e prenderam, parece que 7 grandes diretores de futebol. E por que eles fizeram isso? Na minha ótica, a sua é melhor que a minha, mas eu vou me atrever a colocar uma ótica. Por quê? Porque eles estão querendo agora implantar o futebol nos Estados Unidos. E implantar de uma maneira séria. Ou será que eu estou enganado? Não, eu não sei se existe essa motivação. Agora, os Estados Unidos, a Justiça Federal, no caso também, quando eles agem porque as provas já existem. Sim. E a prisão é regra. Então, claro. Vocês vejam, são pessoas que estavam numa reunião de cúpula na Suíça e foram Sim. presas e têm sua residência fixa, têm seu trabalho, etc, etc. Lá é um sistema absolutamente rigoroso e as pessoas acabam delatando os fatos porque existem mecanismos legais lá de pressão psicológica de que ou a pessoa adere aos fatos ou a imputação dos fatos, ao invés de ser X, vai ser 2X. Vai Sim. ser muito mais grave do que ou a acusação inicial. Então, as pessoas acabam cedendo e concordando em delatar e, no final, acabam fatos sendo revelados até porque as provas já são Sim. das perícias, também o trabalho pericial é muito forte nos Estados Unidos. É um país desenvolvido, é um país que tem outra cultura. O judiciário é muito respeitado por conta a primeira instância é muito respeitada. As cortes superiores nos Estados Unidos dão muita força à primeira instância e o trabalho do primeiro grau. Eu conversando uma vez com o juiz federal americano, ela falou, jamais na minha corte um réu condenado sai sem estar preso. Sai da minha corte sem ir direto para a prisão. Quer dizer, é um outro conceito, é um outro Sim. jeito Sim. de tratar a justiça. Eles são rigorosos e não é por isso que não são considerados democráticos. Mas eu me atrevo a tecer esses comentários porque eu também estive na corte da Suprema, na corte de Orlando, onde claro que você conhece, mas eu tive conhecimento de como se procede, qual o procedimento que eles adotam. E, naturalmente, eu fiquei encantado mesmo. Eu já tenho colocado aqui diversas vezes. Mas, De Santis, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo retornaremos, tá bem? Tá. Você aguarde, logo retornaremos.